Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da nossa série A Última Escolha. Que bom que você tem participado, que você estudou até aqui. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. E lembre-se que cada momento, cada dia pode ser a sua última oportunidade de escolher fazer a vontade de Deus. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Hoje eu estou ansioso para saber qual que é o tema de hoje. Hoje, Lucas, nós vamos estudar sobre a Igreja Verdadeira. Olha só, hein? Esse é um bom tema. Mas antes, vamos fazer o quê? Vamos orar, né? É claro. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Fica conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu quero saber mais sobre isso porque eu tenho várias perguntas, pastor. Tá pronto? Olha aí, que bênção. Então já vamos começar abrindo aqui a Bíblia. Olha só, hein? E, pastor, eu queria saber, com tantas igrejas nesse mundo, com tantas religiões, qual que eu posso saber qual é a verdadeira? Todas estão certas, que falam de Deus? Para responder essa pergunta, vamos começar em um texto que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vem comigo nesse texto. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mesmo que existam várias religiões, só existem dois caminhos. Só existem duas portas. E é aqui que nós precisamos focar. Porque só uma dessas portas leva para Deus. Só uma dessas portas leva para o céu. Só um desses caminhos nos conduz para a vida eterna. O caminho largo é o caminho mais fácil. É o caminho que a gente pode fazer o que quiser. E o caminho estreito é o caminho mais difícil. Então, querendo ou não, seguir a Deus requer da gente uma vida de renúncias, onde nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás, onde que nós vamos ter que fazer algumas coisas que nós não fazíamos antes, né? Então, para você servir a Deus, você precisa estar disposto a viver uma vida de entrega e de renúncias, certo? Então, a igreja verdadeira, a igreja de Deus, a igreja da profecia, é a igreja que nos leva a viver uma vida de renúncias para fazer de Deus, de Jesus, o Senhor da nossa vida. Então, pastor, é assim que eu identifico a igreja certa ou como que eu identifico a igreja certa? Muito bem, nós vamos ver aqui alguns textos da Bíblia, né, que vai nos apontar como você sabe qual é essa igreja que está seguindo o caminho estreito, que está entrando pela porta estreita, a igreja que está nos conduzindo para esse caminho, que é um caminho mais difícil, um caminho que traz certos sacrifícios, um caminho que nos leva a fazer certas escolhas mais difíceis também, né? Mas é o caminho que nos leva para o céu. Venha comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então veja, Lucas, aqui a Bíblia fala de forma simbólica. O Apocalipse é um livro bastante simbólico, nós já vimos isso. O dragão representa Satanás e a mulher representa a igreja. Então, quando diz que o dragão se irou contra a igreja, contra a mulher, quer dizer que Satanás está irado com a igreja. E diz que ele foi fazer guerra com o restante da sua descendência. A descendência da mulher é o povo remanescente, a igreja de Deus no tempo do fim. E aqui diz que eles tinham duas características. Característica 1, guardava todos os mandamentos de Deus. E característica 2, tinha o testemunho de Jesus. Então veja, a igreja de Deus, o povo remanescente, guarda todos os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora, o que é o testemunho de Jesus? Quando nós vamos em Apocalipse 19:10, a Bíblia nos diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, o dom profético. Então, quando a Bíblia está dizendo que a igreja verdadeira, o povo remanescente, teria o testemunho de Jesus, significa que seria um povo que teria também o dom profético. Então, guarda isso na sua mente. A igreja de Deus tem duas grandes características. O povo remanescente guarda toda a lei de Deus
e também tem o dom de profecia, o dom profético. Além disso, a Bíblia também nos dá uma outra característica do povo de Deus. Sabe, Lucas, Deus sempre teve um povo na terra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus sempre teve um povo que eram ali aqueles que seguiam os seus princípios, aquele povo que representava a Deus como povo de Deus, né? E tem um texto aqui na Bíblia que nos ajuda a identificar quem é o povo de Deus, quem é a igreja de Deus. Esse texto está aqui em Ezequiel, capítulo 20, no versículo 12 e também no versículo 20. Venha comigo nesse texto. O versículo 12 nos diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora olha o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Segundo esse texto, qual é o sinal que mostra quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aqueles que santificam o sábado. Muito bem, é exatamente o que está dizendo aqui. O sábado é um sinal, é um selo de Deus para identificar quem é o povo dele. Então, apesar de ser algo que aparentemente é simples, né? É só um dia e tal, veja que Deus institui a guarda do sábado lá no Gênesis, lá no início, quando Deus cria tudo. E ali ele põe o sábado como um dia especial de encontro entre Deus e o seu povo. O dia de Deus encontrar com o seu povo. E agora aqui Ezequiel diz que o povo que santifica o sábado é o povo de Deus, é o sinal que mostra quem é o povo de Deus. Olha que interessante. Então nós já vimos aqui 3 características. Lá em Apocalipse 12, 17 nós vimos que o povo de Deus, o povo remanescente, guarda todos os mandamentos de Deus, também tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético, e guarda o dia de sábado. É o povo que santifica o sábado. Então, Lucas, para você identificar a igreja verdadeira, você precisa encontrar essas características nessa igreja. Amém. Pastor, e o que Deus espera da igreja? Muito bem, Lucas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja não é um templo, a igreja são as pessoas. Então, quando eu me torno servo de Deus, eu sou a igreja. Eu passo a ser a igreja, a representação de Deus aqui na terra. E o que Deus pede para mim como igreja? Mateus capítulo 28 nos dá essa resposta. Vamos lá em Mateus 28, 19 em diante. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o papel da igreja é ir pelo mundo, contar para as pessoas as boas novas que Jesus Cristo vai voltar, ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ensinar a verdade bíblica para as pessoas e discipular pessoas para o reino de Deus. Amém, pastor, que palavra maravilhosa. Então a gente percebe todos os sinais de Deus na nossa vida. E uma coisa que eu percebi de todos esses estudos, pastor, é que todas as respostas estão na Bíblia. Todas as respostas estão nesse livro. Esse livro é maravilhoso. Exatamente. Louvado seja Deus. Amém. E Lucas, eu conheço uma igreja que segue todos esses princípios que nós vimos aqui na Bíblia. E qual igreja é essa, pastor? Trata-se de um movimento religioso que nasceu com o objetivo de pregar a volta de Jesus e levar a mensagem do reino para todo mundo em nossa geração. É uma igreja que nasceu em 1863, com pessoas sinceras que estavam ali estudando a Bíblia, queriam guardar os mandamentos de Deus, queriam pregar as profecias e falar para as pessoas das boas novas que Jesus vai voltar. Essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu faço parte dessa igreja, Lucas, desde 1990, que foi o ano que eu nasci. Amém. Muitos dizem que a Igreja Adventista é uma seita, porque não estudaram profundamente. E muitos falam isso até mesmo sem saber o que estão falando. Você sabe o que é uma seita? Não. Exatamente. Muitas pessoas falam sem saber o que é. Uma seita é um movimento religioso que está totalmente contrário a todos os outros e à vida cristã. É um movimento fechado, um movimento que acha que ele é único. E a Igreja Adventista não é assim. A Igreja Adventista ela é aberta para todas as pessoas. Todos que quiserem vir e aprender mais,
dos seus ensinos, através da palavra de Deus, podem vir, né? E a Igreja Adventista, ela tem 28 crenças fundamentais e 6 doutrinas, e todas elas estão baseadas na Bíblia. As pessoas dizem que a Igreja Adventista é uma seita porque guarda o sábado, mas nós vimos aqui no estudo que o sábado é algo bíblico. Também dizem que a Igreja Adventista é uma seita porque acredita que Ellen White teve o dom profético, mas nós vimos que ela recebeu o dom profético porque ela cumpria os requisitos bíblicos de uma serva de Deus, né? Ela cumpriu todos os requisitos de uma profetisa de Deus. E nós não adoramos Ellen White, nós apenas entendemos que ela recebeu um dom de Deus, assim como eu e você podemos receber um dom. Por exemplo, você pode ter o dom de cantar, né? Eu posso ter o dom de pregar, eu posso ter o dom de falar, né? E cada um tem um dom. Ela recebeu o dom de profecia. E muitos não entendem isso, né? Então a Igreja Adventista é uma igreja muito séria, que prega a palavra de Deus, guarda todos os mandamentos da lei de Deus, ensina a guardar o dia do Senhor, assim como diz Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, que o povo de Deus guardaria o sábado. É uma igreja que está guardando, está ensinando. E por isso, eu acredito que é uma igreja séria e que cumpre todos os requisitos bíblicos de igreja verdadeira. Amém. Lucas, você gostaria de pertencer a essa igreja? Claro. Que prega esses ensinos, que prega a palavra de Deus? Mas é claro, pastor, quero logo ir para essa igreja. Meus amigos, como vocês viram aqui no estudo de hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja muito séria. Muitas pessoas entendem que é uma seita porque não estudaram a fundo, mas nós vimos que na verdade é uma igreja que ensina a palavra de Deus para as pessoas, ensina a guardar os mandamentos de Deus e também as profecias da Bíblia. Você gostaria de pertencer a uma igreja que ensina a verdade da palavra de Deus? Está aí, a Igreja Adventista está de portas abertas para você. Se esse é o seu desejo, procure a Igreja Adventista mais próxima de você. Diga que você assistiu esse estudo, que você foi convidado, e eu tenho certeza que você será muito bem recebido. Posso orar por você nesse momento? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse estudo. Nos abençoe a entender cada dia mais as suas verdades. Nos ajude a praticar as verdades que o Senhor tem para nós em nossas vidas e a fazer aquilo que o Senhor espera de nós como cristãos segundo o teu coração. Fica conosco, abençoe cada pessoa que participou aqui conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você participou aqui conosco. Deus abençoe você e sua família poderosamente e até o próximo estudo.